Amém. Graça e paz, queridos, amém? Amém. Glória a Deus. É uma honra estar aqui nesse altar. Eu estava até com saudade dele. Falei que eu ainda não me acostumei a pregar na Metrópolis. Eu sinto falta daqui, queridos. Não me acostumei. Eu ainda me sinto desfocada. Foi aqui que eu comecei, né? Foi aqui que eu aprendi. Então eu tenho muita gratidão por esse altar. Vamos falar hoje de Romanos. Romanos 8,14. Romanos 8,14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Só esse versículo, eu vou ler novamente. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Parece até que os pastores sabiam, né, que ia falar sobre o Espírito Santo. A gente cantou, né? Sou casa, sou morada do Espírito Santo, para ele fazer morada, para ele modificar o que não tiver de acordo com a vontade dele. E hoje eu quero falar justamente sobre o Espírito Santo. E se eu pudesse dar um tema para essa palavra, eu falaria guiados pelo Espírito Santo, né? E esse versículo, se nós formos ler, ele enfatiza a liderança do Espírito Santo em nossas vidas. E eu queria primeiro te fazer aí pensar: você tem sido liderado pelo Espírito Santo? Quem tem liderado a sua vida? O Espírito Santo ou são as pessoas? Para pensar. Você aí com o Senhor, quem tem liderado a minha vida? É o Espírito Santo ou são as pessoas? Nós estamos tendo a quinta-feira do avivamento, a sexta-feira do avivamento, e um cristão avivado e transformado, ele vive na dependência de Deus. Um cristão avivado e transformado, ele verdadeiramente é liderado pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós somos liderados pelo Espírito Santo de Deus, nós ouvimos a voz do Espírito Santo falando conosco. A quem você tem ouvido? No decorrer da sua vida, no decorrer da sua trajetória, quem você tem ouvido? Quem é liderado pelo Espírito, ouve a voz do Espírito Santo. Sabe, porque tem muitas pessoas dentro da igreja, anos na igreja, e a vida daquela pessoa vive fracassada e não melhora. Porque são pessoas que, ao invés de depender de Deus e do Espírito Santo, dependem de outras pessoas. Ao invés de viver pelo Espírito Santo, vive por pessoas, vive por conselhos de pessoas. E muitas vezes a pessoa que você vive na dependência não tem nada de espiritual para acrescentar na sua vida. Já parou para pensar nisso? Tem pessoas que pedem a opinião de todo mundo. O que você acha disso? Qual conselho você me daria? Como eu deveria fazer isso na minha vida? Mas jamais tem coragem de dobrar os joelhos e perguntar ao Espírito Santo. Pensa bem, queridos, se Jesus subiu aos céus e nos deixou um amigo, Espírito Santo, consolador e conselheiro, é porque justamente quem tem que te consolar e te aconselhar é o Espírito Santo, não são as pessoas. Pensa bem, Jesus não erra em nada que ele faz. Se ele fez isso, é porque ele sabia que a nossa dependência teria que estar no Espírito Santo, não em pessoas. Já pensou isso? Você tem pedido conselho ao Espírito Santo? Ou você tem se agarrado em pessoas, no conselho dos ímpios? Onde está ancorada a sua confiança? Em pessoas ou no Espírito Santo? Se a gente for ler em Provérbios 3, 5 e 6, a palavra vai falar assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Conhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo ele destaca a necessidade de confiarmos
plenamente em Deus e viver na dependência de Deus. Onde está a sua dependência? No Senhor ou nas pessoas? Tem pessoas que ouvem a voz de todo mundo, menos a voz de Deus. Pessoas que ouvem a voz de todo mundo, mas não escutam a voz de Deus. E muitas vezes ouvem vozes de pessoas que estão vazias de Deus. Sabia disso? Pessoas que estão vazias de Deus, que não tem nada para acrescentar na nossa vida. Quem é vazio de Deus não é conduzido pelo Espírito Santo. Já parou para pensar nisso? Quem é vazio de Deus não é conduzido pelo Espírito Santo. Nós precisamos aprender a valorizar a voz do Espírito Santo, a aprender a ser liderado pelo Espírito Santo. Todos aqueles que são filhos de Deus ouvem a voz do Pai. Você é filho, então você tem que ouvir a voz do seu Pai. Quem é seu Pai? O Senhor. O Senhor é seu Pai. Que voz você tem ouvido, queridos? Tome cuidado com o que você tem ouvido. Tome cuidado com conselhos que não são do Senhor e que não provém do Espírito Santo. Tome cuidado. Tome cuidado. Buscando opiniões e decisões de pessoas vazias, que não são guiadas pelo Espírito Santo, serão conselhos que irão te afundar. Porque se a pessoa não é guiada pelo Espírito Santo, ela não tem nada para acrescentar na sua vida. Aonde você tem buscado conselho, cuidado. Quanto mais vazio de Deus, mais cheio de si as pessoas são. E acabam sendo dominadas pela sua carne. Quem não é cheio de Deus, é cheio de mentiras, de engano, de fofoca, de fornicação. Toda pessoa que é vazia de Deus, ela é cheia de coisas erradas. Porque a única coisa boa que pode haver dentro de nós é a presença do Espírito Santo. Fora isso, não tem nada de bom fora da presença do Espírito Santo. Então, se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela tem só sujeira dentro de si. Só mazelas, só pecados, só erros. Tome cuidado, queridos. Eu não ia trazer essa palavra. A palavra já estava pronta. O Espírito Santo me deu essa palavra tem 2 dias. E eu não trago palavra que não é o que Deus quer. Eu trago o que Ele manda. Eu já tinha estudado a palavra, não tinha nada a ver com isso. Só que o Espírito Santo falou para mim, você vai levar essa daqui. Porque tem pessoas que estão buscando conselho na roda dos ímpios. Que estão ouvindo a voz de pessoas vazias do Espírito Santo. E não estão dando ouvidos para mim. Ah, pastora, você está falando que eu não tenho que ter amigos, que eu não sou ninguém para dizer com quem você deve andar. O Espírito Santo é. Ele pode dizer o que você deve fazer da sua vida. Eu não, eu sou só a voz que ecoa. Mas Ele é o clamor, é Ele que fala, não sou eu. Só que quem é guiado pelo Espírito Santo escolhe andar com pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo. Não escolhe andar na roda dos escarnecedores com os ímpios. Não faz isso, queridos. Não destrua uma vida de caminhada com Cristo. Para estar em lugares onde o Senhor não te chamou para estar. Para andar em lugares onde o Senhor não quer que você ande. Para ouvir conselhos de quem o Senhor não quer que você ouça. Não faça isso. Ah, pastora, mas eu não sei. Como é que eu vou saber se a pessoa é de Deus ou não é? Fruto. A gente sempre fala do fruto. Nós tivemos uma série sobre o fruto do Espírito. Quem é guiado pelo Espírito Santo dá bons frutos. Não tem como você ser ludibriado, ser enganado. Não tem como. Não tem como. Fruto. Pelo fruto conhecereis a árvore. Qual é o fruto do lugar onde você está buscando conselho? Qual é o fruto do lugar onde você está se assentando? Qual é o fruto? Procura o fruto que você vai saber se você deve estar ali ou não.
Nós precisamos saber aonde devemos estar. Pastor, não precisa ficar falando o que você deve fazer na sua vida. A palavra está aqui. É só você ler. Não tem como ninguém ficar ditando. Você tem que ficar com fulano, você tem que andar com ciclano, você não pode ouvir. Não, queridos. Qual é o fruto? Qual é o fruto? Pensa aí, qual é o fruto? A Bíblia vai nos falar em Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. É bem-aventurado o que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não sou eu, é a palavra que fala. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A Bíblia fala para termos cuidado por onde andamos e quem ouvimos. Com quem você tem andado? Quem você tem ouvido? Você tem ouvido o Espírito Santo? Você tem andado com o Espírito Santo ou não? É o momento de você pensar. Uma geração que não ouve a Deus, ela está ouvindo o mundo. Se você não está ouvindo o Senhor, você está ouvindo outras coisas. Quem você tem ouvido? Não, mas tem pessoas que é assim. Você vai, se você for, eu for. Se você não for, eu não vou. Você vai fazer? Se você fizer, eu faço. Se você não fizer, eu não faço. Você vai comprar? Se você comprar, eu não compro. Se você faz o que os outros fazem, vive o que os outros vivem. Mas jamais pergunta assim: Espírito Santo, eu posso ir ali? Eu posso fazer isso, Espírito Santo? Jamais tem coragem de ajoelhar e perguntar ao Espírito Santo se você deve fazer alguma coisa. Mas pede a opinião das pessoas. Vive na dependência de pessoas. Vive ouvindo conselhos de pessoas. Quer ouvir o conselho de pessoas? Então procure pessoas com níveis espirituais acima do seu. Você quer? Você precisa muito de pessoas? Então procure pessoas com níveis espirituais acima do seu. Mas seja maduro para reconhecer que existem pessoas que estão acima de você no mundo espiritual. Porque isso é ser maduro. Porque tem pessoas que não dá nem o braço a torcer para reconhecer que às vezes ela precisa de um conselho de alguém mais espiritual, que está ali há mais tempo na fé, tem mais experiência. Tem que ter reconhecimento, queridos. Isso é humildade. Nós precisamos reconhecer. Você reconhece as pessoas que estão acima de você? Quando eu estou com dúvidas de alguma coisa, eu vou na pastora Cláudia. Esses dias, ou há 2 semanas, eu fiz uma pergunta a ela sobre uma situação e ela me ajudou, me falou o que eu devia fazer, porque eu sou nova, queridos. Sou nova. Como pastora, eu sou nova. Tem coisa que eu não sei ainda. Tem coisa que eu preciso aprender. E eu reconheço que ela está acima de mim em nível espiritual. Eu reconheço que ela está acima. Eu reconheço que ela tem muito que me ensinar. Será que você reconhece quem está acima de você? Que você precisa buscar conselhos com essas pessoas? Está com algum problema? Procura pastor, pastora. Liderança espiritual. Não vai se aconselhar em lugares e pessoas que não têm nada para acrescentar na sua vida. Tem pessoas que preferem se aconselhar com pessoas que não estão dentro da igreja, pessoas que não estão no caminho, com aquelas pessoas que estão na igreja, mas é mais mundo do que a igreja, mas não consegue se aconselhar com pastor e pastora. Aí depois está a vida destruída e depois ainda quer botar a culpa nos pastores. Meu irmão, a culpa é sua, você que está buscando o lugar errado. Vamos ser realistas. Vamos ser realistas. Onde você tem buscado ajuda? Depois não adianta culpar a liderança, não. Suas escolhas. Suas escolhas. Suas consequências. É isso que você tem que entender. Não, eu estou buscando em tal lugar, então, quando eu colher algo amargo, eu não posso culpar ninguém. Quando eu colher amargo, eu vou colher amargo calado, porque eu fiz a escolha errada, eu busquei no lugar errado. Mas jamais culpe a liderança.
Jamais culpe a liderança. Se responsabilize pelas suas ações. Seja um cristão que se responsabiliza. Não, eu fiz errado, então eu estou colhendo o fruto do que eu plantei. Nós precisamos ser maduros até para colher o que a gente plantou, para depois não culpar a liderança. Lembra de Eva? Deus já tinha falado que não era para fazer. Mas Eva deu ouvido à serpente. Deus já tinha falado. Deus já tinha dito. O mundo vai falar o que a gente gosta de ouvir. Deus vai falar o que a gente precisa ouvir. O mundo fala muito gostoso, muito agradável. É o que você quer ouvir mesmo, é o que eu quero ouvir. Mas só Deus vai falar o que você precisa ouvir. E é Ele que você tem que buscar. É Ele. E olha que Adão e Eva, eles estavam no melhor lugar do mundo. Mas nem o melhor lugar do mundo é o bastante quanto falta contentamento nas pessoas. Nem o melhor lugar do mundo. Aqui é o melhor lugar do mundo. É a casa de Deus. Mas se aqui você está ouvindo a voz de Deus, você está recebendo a palavra e ainda lhe falta contentamento, você não consegue ser grato, você é uma presa fácil para ouvir a voz do mundo. O melhor lugar do mundo é aqui. Você quer o melhor lugar do mundo? Aqui dentro. É aqui que você ouve a voz de Deus. É aqui que você é direcionado. Mas se nem aqui dentro você consegue ter contentamento, gerar um coração grato, quando sair do portão para fora, qualquer ladainha no teu ouvido, você cai. Porque você não é contente por estar aqui, não é grato. Você não tem gratidão por estar na casa de Deus, que é o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar do mundo. Sabe o que é contentamento? É você entrar por essas portas e quando começar o louvor, eu não sei a letra, você olha para cantar. Você não fica com a boca fechada aí, não. Você não entrou aqui para ficar de boca fechada, querido. Se você veio prestar culto ao Senhor, qual é o culto que você tem oferecido? Quem é guiado pelo Espírito Santo sabe cultuar o Senhor. Quem é guiado pelo Espírito Santo não senta na cadeira só para limpar a cadeira, não. Senta para adorar. Se você vem para a igreja e você não adora, você está perdendo o seu tempo, porque aqui é lugar de adorador. O Espírito Santo busca adoradores. Tu adora em espírito e em verdade. Será que você consegue entender isso? Será que você consegue entender? Há muito tempo nós temos falado sobre entrar na igreja e às vezes ficar da mesma forma, e às vezes não louvar, não orar ao Senhor, está fazendo uma oração, não fecha o olho, o bispo está sempre falando, ora você, não fica preso na minha oração, e a pessoa não fala nada. Por isso que é o mesmo a vida toda, por isso que não tem transformação. Não é guiado pelo Espírito Santo. Infelizmente, queridos, desculpa, eu nunca vou subir aqui para pregar nada para massagear ninguém. Nunca, você nunca vai ver. Se você ver, é porque eu apostatei na fé, porque eu nunca vou subir aqui para pregar para massagear o ego de ninguém. Eu vou pregar a palavra. É a palavra que eu vou pregar. Eu não vou pregar nada açucarado para ninguém. Nada. É para doer mesmo, é para confrontar. Porque só tem transformação quando a pessoa é confrontada. Quando a pessoa não é, a pessoa fica o mesmo a vida toda. E ainda acha que está normal. Não está normal. Não está normal. Crente que não tem mudança não está normal. Tem alguma coisa esquisita aí. Tem que tratar isso aí. Tem que tratar isso aí. Ai, mas é muito... Não, todo mundo é tratável. Todo mundo é tratável. Eu fui, por que isso não pode ser? Todo mundo é tratável. Todo mundo pode ser transformado. Todo mundo pode ser avivado. Todo mundo. Mas você precisa querer. Não adianta todo pastor querer, liderança querer, e você não querer. A gente não pode fazer por você. Você precisa querer. O primeiro passo é seu. O restante, a liderança te ajuda. Tu pode ter certeza disso. Mas o primeiro passo para a mudança tem que vir de nós. Tem que vir de nós. Às vezes as pessoas procuram culto forte. Tá a moda o culto forte. Ah, esse culto não foi forte, foi fraco. O pessoal fica levando termômetro para a igreja agora. Culto forte, culto quente, culto frio. Fica medindo o culto. Só é culto forte se rodar, se cair, se bater, se voar, se girar. Que é isso, irmãos?
Tem gente que gosta de revelação. Não, eu vou naquela igreja, se eu botar o pé lá na frente, o pastor revela, você pede. Para com isso, irmãos. Para de procurar coisa que não é para você procurar. Revelação. Que outra revelação você quer? Que a escandalosa graça de um Deus encarnado. Qual outra revelação do que a maravilhosa graça? Essa é a verdadeira revelação. Se fez maldição. Que outra revelação você quer? Você precisa mesmo de algo mais energético para se contentar na casa do Senhor? Ele se fez maldição, abriu mão da sua glória, desceu, morreu por todos nós não merecíamos. Quer revelação? Estou te passando agora. A graça. Você foi alcançado pela graça. Essa é a maior revelação de todos os tempos. Você precisa mesmo de algo mais energético que a liderança do Espírito Santo. Precisa, queridos? É isso que você precisa? Cuidado, queridos. Cuidado. Nós não podemos ter Deus da nossa forma. É da forma dele. Cuidado com o que você tem feito com o Evangelho. Cuidado com o que você tem vivido. O Espírito Santo está falando para você tomar cuidado. Toma cuidado. O maior está vendo. O maior de todos está vendo. Queridos, toma cuidado, pelo amor de Deus. Quem vive na liderança do Espírito Santo guarda os mandamentos no coração para não pecar contra Ele. O que você tem guardado no teu coração? Cuidado com os ressentimentos, com ódio, com raiva, com a falta de perdão, falta de misericórdia pelo outro. Você quer para você, mas não quer pelo outro. Legalista, só pensa na lei quando é pelo outro. Para você não serve. Que isso, queridos? Em nome de Jesus, faz isso não. Faz isso não. Cuidado com o ego. O ego está matando as pessoas. Não deixa o ego tronar no seu coração, não. Deixa não. Porque onde o ego trona, o Espírito Santo não fica. Ele não pode governar uma pessoa que é cheia de si. Não pode. Faz igual Jesus, seja humilde. Desce mesmo. Não deixe o ego reinar na sua vida, isso atrapalha a liderança do Espírito Santo. Nós não podemos ser cristãos que fazem as coisas por impulso. Não podemos seguir as nossas emoções. Cuidado com as suas emoções. Tem pessoas que são guiadas pelas emoções, não pelo Espírito Santo. Cuidado. Esses dias o Bernardo chegou da escola e falou assim para mim: mãe, te contar uma coisa. A gente ensinou ele a contar tudo que acontece na escola por precaução. A professora grita o tempo todo. Ele falou: mãe, essa professora grita para tudo. Grita se a gente levanta, grita se a gente senta, grita para tudo. Aí eu falei para ele assim: a mamãe vai na diretoria, vai falar com a pedagoga para saber o porquê de tanta gritaria, né? Aí ele falou: não, mas não precisa, eu já sei o que é. Eu falei: o que é? Ela não sabe controlar as emoções dela. Ela não tem o Espírito Santo. Não foi, pastor? Ele falou isso pra gente. Mas é porque o Bernardo, ele é uma criança muito... Quem conhece sabe. E a gente precisou ensinar ele a se controlar. E a gente falava pra ele: ó, o Espírito Santo não tá aí não, ele tá muito nervoso, hein? E ele ainda né? Tá aprendendo ainda, mas ele já sabe. E ele fala: mãe, não tem o Espírito Santo. Ela, mãe, não tem. Ela grita muito. Grita muito. Eu falei: ora por ela. Ora para Deus ajudar ela. Em breve ela vai conseguir se controlar. O Espírito Santo vai liderar a vida dela. Mas sabe qual é o segredo? Ser liderada pelo Espírito Santo. Quem não é, queridos, perde mesmo as estribeiras por qualquer coisa. Perde o controle, qualquer coisa. Explodiu.
fica ninguém. Parece uma panela de pressão. Vai embora. Eu falo por experiência própria. Eu era assim. Explodia por qualquer coisa. Não podia pisar no meu pé, não. Se pisar no meu pé, eu dava 2 pisão de volta. Eu era assim, muito nervosa. Hoje eu já tô lerda demais. Às vezes eu ouço, bom, deixa pra lá, tô lerda, né? Tô lerda, é melhor ser lerdo. Eu prefiro, que aí eu não perco o Espírito Santo. Ele continua liderando a minha vida. Quer uma pessoa como referência? Jesus. Jesus, ele seguia a liderança do Pai. Ele sempre buscava conselho em Deus. Toda vez que ele precisava, ele ia orar, buscar conselho do Pai. Ele era liderado pelo Pai. Melhor exemplo. E outra coisa, Jesus não buscava conselho nos discípulos, não, tá? Ele que ensinava. Então tome cuidado aonde você está buscando. Tome cuidado aonde você está buscando. Às vezes as pessoas estão há anos na igreja, chega um novo convertido, a pessoa vai expor as coisas que não é para expor, vai falar os problemas que está passando, vai contar o que não é para contar. Cadê a maturidade, queridos? Cadê a maturidade? Está deixando a sua vida vulnerável, contando o que não é para contar para pessoas novas na fé, pessoas que você tem que estar ajudando, fortalecendo. Não contando teus problemas, contando da tua vida. Cuidado! As coisas que você fala, com quem você fala, onde você fala. Não se exponha. Não se expõe fraqueza. Não se expõe vulnerabilidade. Nós temos que tomar cuidado com isso. Você acaba desanimando o novo na fé, porque chega alguém e já conta tudo que não é para falar. Da tua vida, da vida do outro. Aí conta do que os outros já fez, e fulano já fez o pecado, tal. O que tem a ver com a tua vida? O passado da pessoa não mora mais lá, não. Deus a transformou. Então você não tem que ficar. Você é a última pessoa a falar da vida, do pecado do outro. Ainda mais se a pessoa foi transformada. Se Jesus jogou no mar do esquecimento, quem somos nós para falar do passado do outro? Somos ninguém. Nosso papel não é julgar. Quem vai julgar é o Senhor. Ele que é o juiz. Ele que tem que julgar. Então tome cuidado, queridos. Nós precisamos ter compromisso com o Espírito Santo. Mais do que com pessoas. Ele tem que ser o seu amigo, conselheiro. O primeiro tem que ser ele. Não, primeiro é meu marido. Não, primeiro é ele, Espírito Santo. Seu marido, sua esposa vem em segundo. Primeiro é o Espírito Santo. Porque é ele que te fortalece, é ele que te consola, é ele que te aconselha. Então é ele. É ele que tem que ser o seu guia. E Deus está procurando pessoas que ouçam a voz do Espírito Santo. Deus está procurando. Quem você quer ouvir? Pessoas ou Espírito Santo? Pensa, quem eu estou ouvindo, Senhor? Não tenho visto a sua voz. E às vezes a pessoa reclama tanto que o Senhor não fala. Mas a pessoa não está nem aí para buscar. Nem aí para buscar. No final de Romanos vai dizer: aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são considerados filhos de Deus. Filhos de Deus. Quem está guiando a sua vida é o Espírito Santo. Você é filho. Isso é muito forte, queridos, porque fala sobre a nossa identidade em Deus. Quem é filho de Deus vive de maneira que reflita a filiação do Pai. Você reflete a filiação? Você tem refletido a filiação ou não? Quem você tem refletido? A Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus e gerado em Deus não vive na prática do pecado. E o maligno não pode lhe tocar. Se está te tocando, você já sabe, né? Você já sabe. É porque você está na prática do pecado. Porque você não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Tem alguma coisa errada. Quem está governando a sua vida não está sendo o Espírito Santo. Se ele está achando legalidade na sua vida, não é o Espírito Santo que está te guiando. Você está na prática do pecado. Está ouvindo o que não deve ouvir. Cuidado, queridos. Quando a gente fala de ser filho, a gente fala de um relacionamento, de intimidade, de busca.
Você tem buscado? Você tem intimidade? Porque às vezes você quer que Deus fale com você igual fala com o outro, mas o outro busca. Por isso que Deus fala com ele. Às vezes você quer o que o outro tem, mas o outro busca para ter. O outro fecha a porta do quarto, o outro ora, o outro tem contato com o pai. Aí você às vezes não entende, mas às vezes você não faz o que precisa ser feito, não tem segredo. Entra no seu quarto e ora. Busca. Intimidade você não ganha, não é um prêmio. Entrou na igreja, toma aqui, intimidade. Não, você busca intimidade. Liderança não busca intimidade por ninguém. Cada um busca a sua intimidade com o Senhor. Cada um busca ser morada do Espírito Santo, para que ele possa entrar, morar, modificar o que não está certo, o que está errado, tirar. Porque o Espírito Santo só vai entrar e morar aonde está limpinho. Ele não vai ficar na sujeira. As coisas do Senhor, o Senhor não mistura o santo com o profano. Então o Senhor não vai estar onde tem sujeira. Então modifica a sua vida. Nós estamos estudando lá no Metrópolis sobre Mateus, e domingo passado nós falamos de João Batista. Eu falei, se João Batista estivesse nos dias de hoje, coitado, como ele ia ser massacrado. Já era naquele tempo, porque ele só mandava as pessoas se arrepender dos seus pecados. Arrependam-se, raça de víboras, é o que ele falava. Nos dias de hoje, os dias de hoje é ser difícil, queridos, porque o pessoal está acostumado a ouvir coisas que agradam. Ninguém quer ouvir coisas que confrontam. Eu sei que é difícil, ser confrontado é difícil, mas é necessário, porque só há transformação onde há confronto. Só há transformação onde há confronto. Quem é avivado é guiado pelo Espírito Santo. O maior avivamento é o Espírito Santo dentro de você. É você ser guiado por Ele. Quer avivamento? Espírito Santo. Quer transformação? Espírito Santo. Quer uma vida diferente? Espírito Santo. Quer conselho? Espírito Santo. Quer chorar? Espírito Santo. Chora com Ele. Chora. Eu choro com o Espírito Santo. Eu falo com Ele. Eu falo com Ele como se eu estivesse conversando com alguém. Eu falo com Ele. Espírito Santo, hoje foi assim, assim, assim. Eu falo com Ele, queridos. Ele é meu amigo. E aí às vezes eu começo a chorar. Tem vezes que Ele responde, tem vezes que não. Mas você precisa buscar o Espírito Santo até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Jesus está voltando. E não é frase clichê não, tá, queridos? Ele está voltando mesmo. E o que você tem feito da sua vida? Ele vai buscar a igreja dele, sem mácula. Como é que está a sua vida? Para de ouvir o que não é da vontade do Senhor. Às vezes você não avançou em Deus, porque você não consegue deixar para trás o que não é para você trazer na sua caminhada. Cuidado com amizades, cuidado com o mau caminho, cuidado com o que você tem ouvido. Toma muito cuidado. Fique de pé, queridos, essa noite. Se você quer uma transformação na sua vida, fique de pé e busque pelo Espírito Santo até que o Senhor venha. Glória a Deus. Esse é o desejo do Espírito Santo, que você ouça a voz dele.